Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Seu Emprego de hoje te apresenta mais uma opção de profissão, que pode ser aí uma opção de carreira, até uma colocação no mercado de trabalho para quem está procurando. A gente vai falar sobre o profissional que cuida do design de interiores. E para conversar com a gente sobre isso, a gente convidou a Ellen Pacheco. Ellen, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Fernanda, eu que agradeço. Fico Bom, aí, Ellen, é um prazer ter você aqui com a gente. o prazer todo meu. Bom, eu vou começar logo de cara, então, já te perguntando o que é um design de interiores. O designer de interiores, ele é o profissional que vai ser responsável em estar desenvolvendo todo um projeto de decoração do ambiente. Mas diferente de antigamente, que se tinha o conceito de apenas a limitação do profissional de escolher mobiliários, hoje o profissional de design de interiores ele tem habilitação para poder escolher e orientar as melhores escolhas em questão de paginação, pisos e revestimentos, na parte de escolha de pinturas, na parte de não só dos mobiliários, mas também projetos de marcenaria, marmoraria, com layouts diferenciados, orientações de melhores em questão de cubas, alturas, tipos de torneiras, que hoje se tem torneira de bancada, que é torneira, a gente chama torneira de mesa, torneira de parede, então qual seria a melhor sugestão para aquela situação, em caso de reforma, em caso de construção. Então, o design hoje, ele se tornou uma peça fundamental como profissional, justamente por ter esse conhecimento, né, essa habilitação ampla de poder auxiliar as pessoas e nos quesitos de como decorar o ambiente de forma harmônica e principalmente a questão de gostos, porque as pessoas hoje têm um gosto variado. E aí, como você harmonizar isso? Porque às vezes dentro de uma residência você tem 3 moradores e os 3 têm gostos diferentes. Então, como pegar esse gosto e harmonizar e criar também um conceito de forma personalizada, que gere conforto, aconchego, que consiga suprir necessidades, né, respeitando circulação. Então, hoje o profissional de design de interiores, ele tem esse papel. Exato. Bom, Ellen, e para a pessoa que tem interesse em ser um profissional na área de design de interiores, como é que é essa parte de formação, de capacitação? Existe um curso específico? É um curso técnico, uma faculdade, ou é um curso livre voltado especificamente para essa área? Como que é essa parte de formação? Hoje nós temos o curso técnico ele é aberto para quem tenha interesse a partir dos 16 anos, e esse profissional, e esse curso técnico, né, ele vai habilitar essa pessoa a se tornar um profissional que tenha a capacidade de desenvolver projetos e ter conceito, entender a diferença de estilos e saber estar orientando em várias questões, desde projeto luminotécnico, projeto de paginação, enfim, ele sai todo habilitado para poder estar cumprindo e suprindo essa necessidade no mercado. Agora, o curso de pós-graduação, ele já vem para aqueles que, de repente, são formados na área de arquitetura ou engenharia e queiram ingressar na área de design de interiores. Então, eles já têm o conhecimento da parte de projeto. Então, o que se é feito é um refinamento desse conhecimento e trabalhado principalmente o conhecimento conceitual do que vem ser o que compete ao design de interiores, que é entender estilos, tendências, e ter essa informação bem formada mentalmente, né, para poder criar, associar estilos. Por exemplo, eu vou pegar um estilo industrial, mas eu gostaria de estar alinhando ele com um estilo contemporâneo. Mas o que compete um estilo industrial, um estilo
barroco. Então, que característica tem esses estilos para que você possa trazer essa linguagem para o ambiente e ele possa definitivamente representar esse estilo. E então, na pós-graduação, ele vai trabalhar exatamente essa parte conceitual. E na parte de design de interiores, trabalha os dois, o conceitual e junto com a parte de projetos. Bom, Ellen, eu acho que uma das principais dúvidas, acho que a primeira dúvida, na verdade, de quem procura esse tipo de formação, pode ser a questão de o que o aluno vai encontrar pela frente, né? Qual é o tipo de matéria, o que ele vai aprender de verdade? É teoria, é prática? O que ele vai se deparar quando ele procurar um curso ou uma pós-graduação, como você comentou, na área de design de interiores? No curso técnico, ele vai ter o mix das duas coisas, da parte prática e da teórica, né? Porque tem desde a parte de você ter que ter habilitação e mexer em determinados programas, programas de 3D, para poder ajudar a ilustrar a ideia para o cliente, para ele poder entender o conceito que está no local. Antigamente, tudo isso era feito desenhado à mão, e hoje, devido o advento de programas que vem vindo, então tem se inserido nos cursos técnicos, então ele vai aprender a mexer em 3D de forma a ilustrar o desejo do cliente e juntamente com a ideia dele sobre a proposta de decoração daquele determinado espaço, ambiente. Vai aprender a parte, como eu já tinha dito, né, a parte conceitual, mas também a prática, porque se faz necessário fazer visitas em loja, fazer visitação em obra, para poder entender como que essas questões funcionam em loco. Quando se chega no fornecedor, quais são as principais perguntas a serem feitas sobre aquele determinado produto. Quando se vai na obra, geralmente os professores costumam fazer esse tipo de visitação, exatamente no intuito do que esse aluno ele possa entender o conceito que está sendo praticado na teoria, como ele funciona na prática. Então, está meio que acompanhando. Então, é muito interessante que os cursos técnicos tenham trago professores, né, que tenham também atuação no mercado e que, de certa forma, conseguem essa abertura para que os alunos possam fazer essa interface. Eu acho que uma coisa bem importante que você comentou agora é que, por exemplo, um profissional que ele se formou, se capacitou há 10, 20 anos atrás, ele não pode parar no tempo, né? Porque as coisas mudam numa velocidade muito grande. Como você mesmo disse, antigamente os desenhos eram feitos à mão, no papel. E hoje a tecnologia já proporciona que isso seja feito no computador, por meio de programas. Então, mesmo o profissional que se formou lá atrás, ele precisa se reciclar, se capacitar em todo o tempo para acompanhar tudo isso que está acontecendo. Isso também vale para quem aí tem interesse e vai procurar se capacitar agora, porque o que ele vai aprender agora, certamente daqui 10 anos, ou até menos do que isso, já vai estar obsoleto e ele vai precisar reaprender coisas novas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa reciclagem constante. Eu acho que isso acontece com todas as profissões, mas ser designer de interiores significa você estar sempre atento aos lançamentos do mercado. O lançamento não necessariamente significa que ele é um produto caro para o cliente. Lançamento, ele vem no sentido de um produto novo, e a gente precisa entender esse produto novo. Por exemplo, entramos em questão de revestimento de madeira, que imita madeira. Nós temos hoje o porcelanato, que imita madeira, nós temos o piso laminado, nós temos a própria madeira em si, né? E temos o piso vinílico. Então, você precisa entender em que ambiente será aplicado, qual é a necessidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero gastar muito. Então vamos tender para o piso laminado? Mas o piso laminado, você tem que entender os prós
e os contras de cada produto. Então, os benefícios, é o que falou que é o custo-benefício. Esse, eu vou colocar esse, mas esse, ao pisar, ele vai fazer um certo barulho. Este outro, ao utilizar, por exemplo, ele acaba sendo colado e o piso que vai estar abaixo dele, a gente não consegue depois restaurar. Então, o profissional realmente ele tem que se reciclar, porque hoje, mais do que falar do que vai ficar bonito no ambiente, o profissional precisa entender a questão das funcionalidades de cada produto e as suas aplicações. E essas aplicações impactam diretamente no êxito daquela reforma, porque hoje ser design de interiores não é só você decorar e deixar o ambiente bonito não é e só acabou. Estética, né? Não é só estética. O cliente, para ele poder passar, para você começar a ter carteira de cliente e que ele passe a te indicar, você tem que ter a certeza que o que você está colocando ali é um produto certo, para o local certo, para a função que está sendo exigida naquele espaço, e que aquilo tem a durabilidade que precisa ter. Porque não adianta somente você ir no estético, como já passei por algumas situações de ter que auxiliar outros profissionais por conta de terem indicado produtos errados e estarem sofrendo com questões indesejadas com o cliente. Então, hoje, reciclar se faz necessário, não é só chegar, esse piso é bonito e é colocar. Então, constantemente, reciclar, buscar informações, se atualizar, tanto que nunca se teve tantos eventos, exposições, expos, né, que a gente coloca, expo de decoração, de iluminação, para que a gente conheça a imensidão e essa variedade de produtos que existem no mercado. Por isso que o cliente acaba hoje tendo a necessidade de contratar um designer de interiores, justamente porque nós temos que estar atualizados e antenados com o que vem acontecendo no mercado em questão desses adventos de novos produtos, para que a gente consiga achar o mais adequado para poder atender o cliente. Bom, falando em questão de mercado de trabalho, onde que o profissional pode atuar? Por exemplo, ele obrigatoriamente ele tem que ser autônomo, tem que abrir um escritório, ou ele pode trabalhar como funcionário de uma empresa privada, uma empresa pública. Como que é esse leque de possibilidade? Bom, o profissional de design de interiores, ele pode desde ser autônomo e está gerando a sua carteira de clientes e está trabalhando com isso, como pode, como você mesmo já colocou muito bem, a questão de estar indo em lojas. Então, hoje tem desde lojas de planejados, móveis planejados, modulados, né, que nem o pessoal coloca, lojas de revestimento que têm procurado profissionais com conhecimento, com formação, habilitação nessa área, porque este vai conseguir orientar melhor o cliente que vai visitar aquela loja, aquele estabelecimento. Então, esses são um dos lugares que o profissional pode atuar, em escritórios também. O pessoal tem usado escritório de arquitetura, que às vezes é só formado na área de arquitetura, mas não tem abrangência para a parte de design de interiores, e busca profissionais para poder estar agregando isso como diferencial ao escritório. Então, locais para o profissional de design de interiores hoje atuar, ele é diversos. Ele hoje ele atua desde uma loja de tintas na orientação de especificação de materiais, texturas, indo visitar a obra, mostrando como funciona, desde numa loja de pisos e revestimentos, orientando qual é a melhor escolha, porcelanato, cerâmico, o que é um porcelanato bold, qual é o efeito disso, melhor rejunte, que tipos de rejunte nós temos, e o profissional ele tem esse conhecimento e ele vai poder auxiliar muito bem. E isso acaba agregando para estes locais um diferencial, que quando você tem alguém habilitado com conhecimento, você consegue atender melhor a necessidade do cliente e o cliente se sente melhor assistido nesse quesito. Sendo assim, as lojas hoje têm buscado, sempre quando você vê, não é só, tem que ter conhecimento em vendas, pede com habilitação nessas áreas,
justamente para o melhor, porque o cliente chega, ele não chega às vezes buscando uma informação específica, eu quero piso, e ele veio e fala assim, olha, eu tenho piso, mas o meu espaço, que é tipo psicólogo, né, o meu espaço, ele tem isso, ele tem aquilo, e aí, se a pessoa não entende dessa outra abrangência de informação, ela fica limitada e fala, então, a minha sugestão é essa mesmo, e para por ali. Quando já tem esse conhecimento, esse profissional consegue orientar melhor e gerar essa tranquilidade na pessoa. Então, local para trabalhar não falta para o profissional de design de interiores. Hoje, nós estamos em escritórios, em lojas, e com vários tendo seu próprio escritório. Isso é uma informação muito importante para quem está assistindo, que o mercado de trabalho está aí aberto com possibilidades variadas, né? E falando sobre o perfil do profissional, eu acredito que um dos pontos importantes seja a criatividade e o bom relacionamento interpessoal, até para lidar com o cliente, com o fornecedor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse perfil. Que característica é importante que o profissional tenha? Bom, o profissional de design de interiores, eu acho que acho que a primeira coisa é ter a humildade, que apesar dele ter o conhecimento, nós temos que estar abertos ao aprendizado. Então, aprendemos com gesseiro, com pintor, com instalador de porta, com instalador de papel de parede, a gente aprende com todos, porque exatamente temos uma vasta gama de produtos no mercado, e cada profissional, ele se especializou naquilo especificamente, e o design de interiores não, ele pega um escopo maior, ele é mais abrangente. Sendo assim, temos que primeiramente ter a humildade de ouvir os outros e aprender com eles. E aí, a partir disso, os bons relacionamentos. Então, o pessoal sempre pergunta, quando eu vou atuar, Ellen, vai você e a sua equipe? Vai você e a sua equipe? Essa palavra equipe não significa necessariamente que são funcionários meus. Essa equipe significa que são esses parceiros. E esses parceiros, eles só acontecem através exatamente dessa relação, né, de compartilhamento de conhecimento, de respeito entre as pessoas. E entre as lojas também, o lojista também, de você estar conhecendo a loja, entendendo como ela funciona, como ela pode te atender, entendeu? Se apresentando. Então, o profissional de design de interiores, ele tem que ser uma pessoa literalmente de relacionamentos, porque quando eu entro, por exemplo, no WhatsApp, eu não preciso necessariamente sair do escritório para ir em uma loja. Hoje, muito das vendas e o fato de conseguir atender às necessidades que eu preciso para um determinado projeto, eu faço isso pelo WhatsApp, que hoje é uma ferramenta muito usada. E com base nisso, o bom relacionamento, ele é primordial, de você ter um bom relacionamento com o vendedor, com o proprietário, e isso também e é muito interessante, porque principalmente quando você tem contato com o dono da loja e tudo, e você fala para o cliente, não, eu tenho uma loja que eu tenho contato com o dono, eu vou ver se eu melhoro o orçamento para você e tudo, isso começa a gerar diferencial, o cliente sente que você está fazendo, que você não está somente preocupado com o layout, com a decoração no ambiente dele, ele sente que, além de tudo, você se preocupa com a questão da gestão financeira, que o design de interiores também tem essa preocupação também da parte de gestão financeira, para que tudo que o cliente queira consiga se colocar dentro da obra. E então, os bons relacionamentos devem ser sempre. Então, para quem não gosta de falar, essa não é a área. Se você gosta de bom relacionamento, gosta de, não é estar com as pessoas, mas falar com as pessoas, isso é um quesito, não tem como tirar do papel do design de interiores. Bom, então, para encerrar nosso bate-papo hoje, queria que você deixasse conselhos, dicas para quem nos assistiu aqui, se interessou pela área, está com vontade aí de procurar, de entender, conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão. Bom, então a minha dica para quem quer entrar nessa área, eu acho que é uma área maravilhosa, uma área
que hoje tem muito campo, justamente pela variedade e diversidade de produtos que existem no mercado, se faz necessário hoje a nossa presença dentro dos lares. E então a dica é para você que vai começar na área de design de interiores, sempre estar se atualizando, nunca se sinta como se já tivesse entendido e compreendido tudo. Não, vai buscar conhecimento, vai em feiras, vai visitar lojas, converse com prestadores de serviço, e o caminho para cada vez mais aumentar o leque de cliente, a carteira de cliente, certamente ela vai aumentando. E também não ficar limitado, às vezes, tipo, vou trabalhar em escritório, se quiser trabalhar em loja, é maravilhoso a experiência, eu já passei por essa experiência, e essa experiência agregou muito conhecimento para o que eu desenvolvo hoje nos meus projetos. Então, a dica é mente aberta, coloca a asinha e deixa voar a imaginação, que campo e oportunidade tem. Tá certo, então. Ellen, te agradeço, obrigada por ter aceito o convite, obrigada por ter conversado com a gente hoje, contado um pouco para a gente aí da sua história e dessa profissão. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu. Obrigada pela oportunidade. Bom, o Seu Emprego de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima. Até lá! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.